Um abraço. Vamos iniciar. Tá bom. Um abração. Abraço, até mais. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar uma aula com muito carinho, com muito amor, com muito respeito a você. Você que não conhece os livros da editora Mizuno, por favor, né? Nós temos que estudar. Eu falo que o advogado, a advogada, o professor também que exerce também função pública, nós que exercemos aí como operadores do direito, nós temos que se atualizar, não tem outro meio, não tem outro mecanismo. E falo para você que é do bem, continue sendo quem você é, uma pessoa do bem, uma pessoa decente. As pessoas estão muito estressadas, né? As pessoas estão brigando muito no trânsito, muitas vezes fazendo uma acusação que não é real, nem confere, nem olha primeiro, já sai falando o que quer. Tenha paciência, gente, é uma fase que nós estamos vivendo após a pandemia, eu acredito que isso tenha afetado a todos, e você não fique igual não, tá bom? Cuida da sua alma, do teu corpo, para que você possa aí ajudar as pessoas que você ama. A gente não pode adoecer não, tá bom? Vamos juntos aqui tratar de um assunto muito importante, e aí hoje eu quero indicar esse livro aqui, ó. Direito Imobiliário de A a Z, da editora Mizuno. Esse livro é um livro bem bacana, muito completo. Nós vamos para a quarta edição, cada vez mais completo, cada vez melhor para você. Tudo feito com muito carinho, com muito amor, tá bom? Indico também esse livro aqui, que é Inventário, Partilha de Bens, Hold, Planejamento Sucessório e Testamentos de A a Z. E hoje eu fiquei feliz, eu recebi um elogio de um leitor do livro Direito de Família de A a Z. Tá? Então você quer conhecer os livros do professor Júlio, você pode digitar no Google, professor Júlio César Sanches, seus livros, entrar no site da editora Mizuno, professor que tem vários outros livros com outras editoras, mas aos poucos, conforme vai acabando os contratos, eu vou trazendo para a editora Mizuno, porque eu gosto muito da forma que a editora Mizuno trabalha, com honestidade, com respeito, com lealdade, trata a gente com muito carinho, e falta isso, né? Eu acho que a gente é tratado como um número, e quando a gente é tratado como pessoa, personalidade faz toda a diferença, e hoje em dia você procura isso, você procura atenção, respeito, carinho. Eu acho que a questão não é... Ninguém escreve livro, ninguém dá aula por dinheiro, você dá por amor, né? Nós sabemos que tem que ter o amor envolvido nisso. Vamos lá, vamos juntos aqui tratar então dos contratos imobiliários. E eu quero dar atenção especial a duas figuras, dois contratos importantes. O primeiro contrato que quero falar com você é a seção de direitos hereditários. E o segundo contrato é a seção de direitos possessórios. A compra e venda no Brasil de imóveis irregulares é algo que acontece, não adianta falar que não acontece, porque acontece sim. Nós temos no Brasil aí algo em torno de 70% dos imóveis são imóveis irregulares, é uma realidade. Não dá para fugir disso, não dá para fingir demência em relação a isso. O mundo dos negócios imobiliários, as transações imobiliárias, as transações cíveis, nós passamos por isso, imóveis irregular. E aí eu explico para você, o que é imóvel irregular, professor Júlio? Imóvel irregular é aquele imóvel que você compra de alguém que não é dono, não é proprietário. Essa pessoa, ele, ela, eles são possuidores, porque eles compraram o imóvel através de contrato de gaveta, de alguém que também possuía a posse, e talvez invadiu, talvez entrou no imóvel, a forma originária. Então fique atento, imóvel irregular é aquele que você não tem o registro no cartório de imóveis. Eu só sou dono, só sou proprietário de um imóvel quando eu tenho o meu nome no cartório de imóveis. E quando eu falo meu nome, é meu nome na certidão de propriedade atualizada. A certidão que pode ser matrícula a partir de 73 ou transcrição antes de 73. A lei 6.015 que trata dessa mudança de transcrição para a matrícula. Igual o SIC e CPF, né? Igual o SIC e CPF. Então você já sabe o que é registro. Registro é o meu nome, o seu nome, o nosso nome no cartório de imóveis. Só somos proprietários quando de fato nós temos o registro no nosso nome. Qualquer outra situação que a gente tenha é posse, é posseiro, é possuidor. Não dá para falar que é outra coisa, não dá. Registro é uma coisa só, posse é muita coisa. Você pode ter um contrato de gaveta, o que você tem é posse. De um imóvel urbano, imóvel rural, residencial, comercial. Professor, eu não sei o que eu tenho. Será que é posse? Então, vai no cartório de imóveis, ou entra no site do cartório de imóveis competente e solicita a certidão de propriedade atualizada. Lá você vai ver se o seu nome aparece lá na matrícula, se você é proprietário ou não.
Se seu nome não aparecer na matrícula, saiba que você não é proprietário, você precisa corrigir isso, você precisa correr atrás disso. A compra e venda de imóveis irregulares no Brasil, ela é comum, através de contratos de gaveta, que tem vários títulos diferentes, mas é contrato de gaveta. Quero avisar você que qualquer documento que você tenha que não seja escritura pública, registrada no cartório, a certidão de propriedade, qualquer documento que você tenha, não é registro. Contrato de gaveta não é registro, é posse. Escritura pública, hein, que muita gente acha que é feita pelo cartório, pelo tabelião. Eu sou dono, aqui o documento. Escritura pública, se ela não for registrada, devidamente registrada, o que você tem, o que eu tenho, o que nós teremos é posse também, tá? Quem faz escritura pública é o tabelião de notas. E também quero deixar claro aqui que decisões judiciais, formal de partilha, uma sentença, carta de adjudicação, carta de arrematação, tudo isso é posse. Você tem um justo título de boa-fé, pode servir para muita coisa, pode servir até para você, talvez, aí fazer uma cobrança judicial, utilizando como título executivo extrajudicial, talvez sirva até para você buscar a regularização, né, o uso capião que exige justo título, REURB, regularização fundiária, talvez a adjudicação compulsória extrajudicial. Então você pode utilizar esse instrumento para tentar regularizar esse imóvel, mas saiba que esse documento que você tem é simplesmente um justo título de boa-fé. Não pode ser reconhecido mais que isso, porque é o único documento que causa efeito registral, publicidade, é a certidão de propriedade atualizada, tá bom? O professor pede desculpa aqui pela voz, pela rouquidão, mas o professor está com uma faringite, está fazendo um tratamento aqui. Vamos juntos aqui, olha só que interessante. Quando eu falo aqui de registro, é diferente de averbação, tá? A averbação, nós estamos falando de uma outra situação. O que é averbação? Averbação são atos da vida, uma tatuagem. Eu posso averbar uma mudança de endereço na matrícula, eu posso averbar um compromisso compra e venda, uma ação judicial, uma averbação premonitória, eu posso averbar na matrícula também, isso é muito importante, talvez um divórcio, uma separação, um casamento. Então, averbações são atos da vida, registro é transmissão. No cartório de imóveis, quando eu faço o registro, é que eu transmiti. Em vida, alienação, registro. Em morte, fiz o inventário, formal de partilha judicial, formal de partilha extrajudicial, que é a escritura pública, eu vou registrar, vou transmitir do falecido para o herdeiro, né, para o herdeiro, herdeira, herdeiros testamentários, herdeiros legítimos, isso também é R de registro. Então, quando você vê na matrícula R, é registro, hein? R de registro. Quando você vê na matrícula AV, averbação. Ok? Combinado? Vamos lá, olha só que interessante. Quando nós falamos aqui de registro e averbação, nós estamos falando de instrumentos cartorários importantes, mas instrumentos diferentes. Então fique atento em relação a isso. Vamos lá, quero voltar aqui e quero tratar com você também de alguns pontos específicos e alguns pontos importantes. Quando nós falamos de regularização de imóveis, nós temos pelo menos 3 meios para regularizar um imóvel. Extrajudicial, ação de uso capião é judicial, hein? Extrajudicial, eu estou falando do cartório, vou utilizar o cartório, a escritura pública, quando necessário. Eu consigo fazer regularização de imóveis extrajudicial registrando simplesmente a escritura pública que não foi registrada, talvez fazendo o uso capião extrajudicial, talvez fazendo também o uso do inventário extrajudicial, do divórcio extrajudicial com partilha de bens, o próprio inventário extrajudicial, que é sensacional. Então eu utilizo o cartório ou os cartórios. Se você pegar a adjudicação compulsória, até vou marcar um evento aqui com a editora, para que possamos falar sobre a ação de adjudicação compulsória e a adjudicação compulsória extrajudicial, que é muito importante, um assunto novo, acabou de sair do forno. A ação de adjudicação compulsória é uma ação que eu vou obrigar o vendedor a transferir para o meu nome, porque eu paguei ele. Eu posso usar a ação de adjudicação compulsória de forma inversa, então eu, comprador, posso ser processado pelo vendedor, mas o vendedor, na verdade o comprador pode processar o vendedor, mas o vendedor também pode processar o comprador. É a utilização dessa ação no formato inverso, porque quem deu causa, quem está enrolando para transferir esse imóvel, de fato, é sim o comprador. Então o vendedor que vai fazer uma ação contra o comprador. Esse ano surgiu, através de uma nova lei, a adjudicação compulsória extrajudicial. E o que é a adjudicação compulsória extrajudicial? A adjudicação compulsória extrajudicial, eu não utilizo o poder judiciário. Eu utilizo um requerimento direto do cartório de imóveis competente, eu faço esse requerimento. Nesse requerimento, eu vou fazer o quê? Nesse requerimento? Eu vou, na verdade, pedir o registro do contrato. É isso que eu vou fazer nesse requerimento. Eu vou pedir o registro do contrato. Nesse requerimento, gente, que eu estou pedindo o registro do contrato, o cartório pode aceitar ou não. Informações importantes sobre a adjudicação compulsória extrajudicial.
Primeiro, o que diferencia muito do usucapião, que o usucapião é uma forma originária de propriedade. A adjudicação compulsória extrajudicial ou judicial é uma modalidade de extrajudicial, né? Eu estou falando de uma modalidade extrajudicial ou judicial, mas eu estou falando de um formato de aquisição de propriedade derivada e não originária. Uso capião, guarde que é forma de aquisição de propriedade originária. Adjudicação compulsória, guarde que é uma forma de aquisição de propriedade derivada. São formas de adquirir propriedade diferentes. Na adjudicação compulsória, além dessa grande diferença do uso capião, eu tenho outras diferenças. Eu não preciso da escritura pública para registrar no cartório de imóveis. Engraçado que o uso capião eu preciso, né? O uso capião eu já preciso da escritura pública para que eu consiga fazer o registro no cartório de imóveis. O uso capião eu já preciso. Quando eu falo do uso capião, obrigatoriamente eu tenho que ter a escritura pública feita pelo tabelião de notas. Diferente da adjudicação compulsória, que eu não preciso ter a escritura pública, eu faço um requerimento direto no cartório. Então nós temos pelo menos 3 formatos para fazer regularizações de imóveis no Brasil. O primeiro formato, sim, é o extrajudicial, utilizando o cartório de imóveis diretamente e, quando necessário, quando obrigatório, o tabelião de notas. Temos também o formato administrativo, né, a regularização fundiária, a REURB, que é um formato que eu vou fazer via requerimento à prefeitura para regularizar esse imóvel. E nós temos também, gente, e aí eu quero trazer para você questões importantes, judiciais. Nós temos pelo menos algumas ações importantíssimas quando diz respeito à regularização de imóveis. Ação de adjudicação compulsória, que eu posso usar nessa modalidade judicial, lembrando que tem mais de 36 espécies de uso capião, a gente aprende 5 só na faculdade, é muito pouco. Nós temos também a possibilidade de utilizar a própria adjudicação compulsória, que eu já tinha falado, judicial. Temos a demarcação e divisão de terras, uma ação importante, a ação de adjudicação em estudo público. Então são ações importantes. Nesse cenário, o que eu quero trazer para você? Quando você compra um imóvel irregular, ou você vende um imóvel irregular, no Brasil é claro que o ideal é você fazer o correto. Você comprar um imóvel regularizado, fazer o due diligence, que é a auditoria imobiliária, solicitando certidões do distribuidor civil, da esfera federal, da esfera estadual, certidões de protesto, cartório de protesto, da localidade do imóvel, da onde está localizado também a moradia do vendedor, se forem locais diferentes. Eu vou solicitar certidão trabalhista, certidões de ações trabalhistas, certidões de protestos, que é chamada no Brasil em muitos estados certidões de execução trabalhista, que é o nome mais correto que certidão de protesto trabalhista. Eu não gosto muito desse nome, não. Certidão de execução trabalhista você acha fácil. Ou certidão de ações trabalhistas, que equivale às ações do distribuidor. Então nós temos esse conjunto de certidões que vão, de fato, dar segurança à transação imobiliária. Então, uma transação imobiliária, seja de compra e venda, seja de locação, quando eu faço o due diligence, que é o conjunto de certidões, e eu posso praticar o due diligence na locação também, lembrando que na locação esse due diligence é muito importante ter o auto de vistoria inicial e final, que vai ajudar muito, eu consigo dar segurança jurídica ao negócio. Então, o due diligence tem que ser praticado, a auditoria imobiliária, a solicitação de documentos, como certidões, deve ser feita assim, sempre que possível, antes da transação imobiliária, seja de um imóvel regular ou seja de um imóvel irregular. Ponto importante. Na locação, inclusive. Lembrando que a locação também é um assunto muito importante. Nós precisamos gravar alguns eventos aqui também para explicar para vocês diversos assuntos importantes sobre a locação e nós vamos fazer isso. Tá? A locação que é regulamentada por 3 legislações importantes. A primeira é a Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, que foi alterada pela Lei 12.112. Temos a segunda lei, que é uma lei muito importante, o Estatuto da Terra, que vai tratar das locações de espaços rústicos e rurais, o arrendamento, sítio, chácara, fazenda. E temos também o Código Civil, que trata em regra de locação de bens móveis, mas também de bens imóveis, né? como espaços publicitários, outdoor, vaga de garagem autônoma. Também aí não podemos esquecer hotel, motel e a parte hotel. Então, um assunto que merece atenção. Nós vamos também trabalhar em outras aulas aqui também. Inclusive, o Rafael já tinha pedido um curso de inventário hold. O professor está se programando para ajudar, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos aqui, gente, de situações importantes contratuais, eu trago a relevância dos contratos. O direito imobiliário, o que é o direito imobiliário? O direito imobiliário é um segmento do direito civil. O professor é um civilista, dou aula de direito civil, processo civil. Mas o direito imobiliário é um dos segmentos do direito civil. É um ramo que, apesar de ser um segmento do direito civil, ele é multidisciplinar. O direito imobiliário, nós temos várias questões tributárias, operações tributárias. O direito imobiliário nós temos questões ambientais, administrativas, sucessórias, de direito de família. No direito tributário nós temos direito do consumidor, a Lei 8.078. Temos o próprio direito administrativo, direito constitucional. Então, é um ramo totalmente multidisciplinar.
Quando nós falamos de direito imobiliário, é um segmento do direito civil, porém possui princípios e conceitos próprios. O direito imobiliário possui diversos conceitos próprios, princípios próprios. E o direito imobiliário se equipara muito com o direito registral, com o direito notarial. Eu falo que nós andamos de mão dada com o direito registral e, no outro lado, a outra mão está com o direito notarial. Dentro desse cenário, desse estudo, nós sabemos que o Código Civil tem vários contratos. Os contratos em espécies, que eu explico muito bem no meu livro Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, é um volume único, completo, maravilhoso, aqui da editora Mizuno. Esse livro é muito legal e eu fico muito feliz, muitos alunos estudando para concurso com esse livro, estudando também na graduação, na pós-graduação, então é muito legal. Advogados que já são formados, já têm pós-graduação, estudando na prática, um livro bem bacana, bem completo para você. Eu trago todas as questões jurisprudenciais, doutrinárias também nesse livro. Quando nós falamos aqui, gente, dessa questão dos contratos, todos os contratos em espécies são utilizados pelo direito imobiliário. Se eu pegar todos os contratos que são estudados no Código Civil, todos os contratos em espécie, sem nenhuma exceção, eles são estudados sim no direito imobiliário. Comodato, permuta, contrato preliminar, compromisso, compra e venda, promessa, todos eles. Mas no direito imobiliário nós temos os contratos próprios de direito imobiliário. Alguns previstos em leis esparsas, como a Lei 8.245, como a Lei 8.078, outros previstos na Lei 6.015, outros no próprio Código Civil, e outros contratos são doutrinários jurisprudenciais. Então eu traria aqui nessa aula de hoje pelo menos 7 contratos importantes. Todos são importantes, mas os 7 mais importantes do direito imobiliário. Eu deixo de lado um contrato importante, mas não poderia esquecer de mencionar esse contrato, a alienação fiduciária. Nós sabemos que o brasileiro hoje compra um imóvel, uma casa própria, com alienação fiduciária. É um contrato muito importante, apesar de ter uma lei esparsa, uma lei que trata desse assunto, é um contrato que interessa muito ao direito imobiliário. Temos também o contrato das relações de consumo. No direito imobiliário é comum na incorporação, na construção, então os contratos de direito civil de relação de consumo, Lei 8.078, são contratos importantes também. Não podemos esquecer dos contratos das locações, residenciais, não residenciais por temporada, Lei 8.245 de 91, alterada pela Lei 12.112, então são contratos importantes. Mas eu trago, além do contrato de locação, além do contrato de comodato, permuta, além da alienação fiduciária, eu quero falar sobre 5 espécies contratuais importantíssimas. Compra e venda, pagamento à vista, até 30 dias. O ideal, se a transação imobiliária for feita de forma regular, eu vou fazer esse contrato por escritura pública e vou transferir para o meu nome. Segundo contrato, compromisso de compra e venda, estou comprando algo usado, algo que já existe, é um compromisso, estou parcelando o pagamento. Eu posso substituir o compromisso de compra e venda por uma cláusula de um contrato de compra e venda com cláusula resolutiva, né? Ou seja, o imóvel já fica no meu nome, eu fico com aquela obrigação de pagar. Seria uma boa substituição, quando cabe a negociação. Segundo contrato muito utilizado no Brasil, o terceiro, né? É a promessa de compra e venda. Estou comprando um imóvel na planta, na incorporação. Então, contrato preliminar é o contrato para fechar negócio. Primeiro contrato, para fechar negócio. Preliminar, sempre vai ter um segundo contrato. Esse segundo contrato pode ser promessa, pode ser compromisso, pode ser compra e venda. Compra e venda é pagamento à vista. O ideal é que esses contratos que eu estou falando, você, nós vamos respeitar o artigo 108 do Código Civil, hein? 108 do Código Civil. O Código Civil que vai tratar da obrigatoriedade de lavrar uma escritura pública quando a transação imobiliária for acima de 30 salários mínimos. Então, são os contratos importantes, mas nós não podemos deixar de lado as sessões. E nós temos aí pelo menos 3 sessões que nos interessam e você vai aprender para que você possa ser uma autoridade no direito imobiliário com muito carinho. Primeira sessão, uma das mais conhecidas, é a sessão de direitos possessórios. A sessão de direitos possessórios é um contrato que deve ser feito na compra e venda de um imóvel irregular. Toda vez que eu compro, eu vendo um imóvel irregular, esse é o contrato que deve ser feito, esse é o contrato que deve ser utilizado. Não tem nada de errado, não tem crime, não tem estelionato, não tem nada de errado. Quando eu compro um imóvel irregular, sessão de direitos possessórios e afins. Quando eu vendo um imóvel irregular, sessão de direitos possessórios e afins. É muito importante fazer o contrato correto, com o título correto. Esse contrato tem a cereja do bolo. A cereja do bolo nada mais é que uma cláusula chamada cláusula de soma de posse. No Brasil nós podemos somar a posse de forma originária e no Brasil nós podemos somar a posse também de forma derivada. A soma da posse originária, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uso capião no meu nome, porém eu vou utilizar a posse de quem eu comprei. Essa é a soma da posse derivada, ok? Eu vou somar
a posse de quem eu comprei. Agora, no Brasil, eu posso utilizar também a soma da posse originária. Ou seja, eu vou fazer uma ação de uso capião, no meu nome também, mas utilizando a posse dos meus pais. Isso é comum, isso pode ser feito, isso acontece, isso é comum no Brasil também. Então nós temos aí, pelo menos aí, duas somas de posses importantes. Uma originária, a outra derivada. Hein? Então muita atenção nessa aula, que essa aula é muito importante. A segunda seção que nós temos é a seção de direitos hereditários. A seção de direitos hereditários é um contrato que eu vou adquirir os direitos hereditários de alguém, do herdeiro legítimo ou testamentário. Lembrando que a seção de direitos hereditários, diferente da seção de direitos possessórios, exige um formalismo. Eu preciso tomar muito cuidado quando eu vou fazer seção de direitos hereditários. A seção de direitos hereditários, quando eu vou fazer, ela tem que ser feita por escritura pública. É o primeiro ponto que eu queria tocar, a primeira situação que eu queria falar para você. Segundo ponto também, que eu não poderia deixar de falar, e isso é muito importante, além da escritura pública, eu tenho que respeitar a cota dos demais herdeiros, ou seja, eu tenho que ter a anuência dos demais herdeiros. Eu tenho que respeitar o direito de preferência. Isso é fundamental, isso é muito importante para que a transação imobiliária dê certo. Eu quero trazer para você aqui a seção de direitos hereditários, e aí eu classifico a seção de direitos hereditários como um documento, um contrato, no qual o herdeiro transfere a totalidade ou as cotas da herança de que é titular para um terceiro. Então eu posso vender a seção de direitos hereditários para um irmão, uma irmã, um herdeiro, ou seja, ou para definitivamente um terceiro, uma pessoa de fora. Por que, professor, fazer isso? A seção de direitos hereditários é uma forma de você fugir do inventário. Talvez você, herdeiro, não tenha condições, não queira fazer o inventário por falta de dinheiro, falta de condições, falta de tempo. Então é uma forma de você conseguir vender os seus direitos. E a pessoa que vai comprar, ela que vai regularizar. Esse terceiro, vamos chamar esse terceiro como cessionário, ele pode fazer um inventário, ele pode propor um inventário judicial ou extrajudicial. É comum nos processos de inventário o desacordo entre os herdeiros. E como consequência, muitos entraves, né, para o seu regular andamento consensual. Assim causa uma grande demora, conflito. Então um herdeiro compra do outro, um herdeiro vende para outra pessoa. Só que tem que ser feito por escritura pública. É muito importante que seja feita a escritura pública da seção de direitos hereditários, que pode ser feita por escritura pública no cartório, tabelião de notas, com a anuência de todos os herdeiros. Muitos perguntam, professor Júlio, o que são seção de direitos hereditários? Direitos hereditários são direitos de herança, né? São direitos que nada mais ou que direitos de receber a herança, que eu tenho de receber a herança. Quando nós falamos de seção de direitos hereditários, então fique claro aqui que ela tem que ser feita por instrumento público, tabelião de notas. A seção de direitos possessórios existe uma abertura maior. Eu posso fazê-la de forma pública ou de forma particular, um instrumento particular, conforme enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Tá? Então fique atento em relação a isso. A seção de direitos hereditários é um contrato no qual o herdeiro ele transfere a totalidade ou cotas da herança que é titular para um terceiro. Esse é o objetivo desse contrato. Ele consiste no fato da transferência da herança que é titular para uma terceira pessoa. Ao contrário da renúncia, que será sempre vai abdicar de forma gratuita, a cessão não. A cessão pode ser gratuita ou onerosa. Em regra, ela é onerosa, né, gente? É difícil alguém fazer a cessão de direitos hereditários gratuita. Acontece na prática, mas muito comum ela feita de forma onerosa. Além disso, gente, ao ceder os direitos hereditários, eu quero falar para você, o herdeiro deverá também indicar quem será o cessionário. Sempre, tá? É uma regra do jogo. Ou seja, quem irá receber esses direitos. Isso é um fator para não gerar a nulidade. Isso é muito importante. Quando nós falamos aqui de seção de direitos hereditários, eu vou trazer para você o artigo 1793 e o artigo 1795 do Código Civil, que são os artigos que vão tratar dessa seção. A seção de direitos hereditários é um negócio jurídico, sim, e para ter validade deve seguir todos os requisitos legais desses dois artigos que eu passei para você, tanto o artigo 1793 como o artigo 1795 do Código Civil, tá bom? Então, algumas regras básicas eu quero que você anote nesse curso tão importante, nesse evento tão importante aqui da editora Mizuno, tá bom? Vamos lá, primeiro ponto, deve ser feita por escritura pública, ok? Segundo ponto, respeitar as cotas dos demais herdeiros, não sendo admitida a cessão determinando bem de terceiros, né? A cota parte de terceiros. Então não pode fazer isso, não posso entrar na parte do outro. Outro detalhe, os demais herdeiros têm a preferência para serem cessionários, ok? Somente poderá ser realizada durante o período entre a abertura da sucessão à morte e a partilha dos bens. Então se não morreu, eu já recebi pessoas no escritório, lá na procuradoria também, pessoas que queriam fazer inventário. Eu falei, mas quando faleceu seu pai? Não, ele não faleceu ainda não. Não pode, né, gente? E o ser humano é terrível, né?
Ser humano, eu estou chegando à conclusão que ele é terrível, por isso aquela música que eu trabalho com esse ser humano, mas eu gosto dos cachorros, né? Ele queria fazer o inventário do pai, é uma realidade. Então cuidado com isso, tá? Só após o falecimento, claro. Somente poderá ser realizada durante, então, o período entre a abertura da sucessão à morte e a partilha de bens. Outro ponto que eu queria deixar claro aqui, caso o cedente for casado, dependerá sim de autorização do cônjuge, independentemente do regime de bem. É outro ponto que eu queria discutir com você, para não dar nulidade. E se o cedente for incapaz civilmente, precisará também da autorização judicial. Outro ponto muito relevante. A pergunta que não quer calar: quem pode fazer cessão de direitos hereditários, professor Júlio? Qualquer herdeiro capaz poderá fazer a cessão de direitos hereditários, caso, né, sejam cumpridos os requisitos legais mencionados aqui na nossa aula, tá bom? Lembrando também que existe a herança digital atualmente, que é outro assunto importante, né? Outro assunto também que merece atenção especial. A herança digital ela já é reconhecida. O que é essa herança digital, professor Júlio? Na verdade, ela está sendo chamada atualmente, conceituada, como um ramo recente e que vem crescendo muito nos direitos às sucessões. Afinal, a sociedade ela evoluiu muito, avançou muito mesmo, né, as questões tecnológicas e o universo virtual. Então, nós temos hoje aí sim a possibilidade da herança digital, que merece também ser um tema de um livro, né? Então, merece aí você também fazer a leitura de temas como esse, porque são temas relevantes e temas importantes. Então, queria deixar claro aqui com você também. Vamos lá, outros pontos que eu quero tratar com você. A escritura pública, ela é feita sempre na seção de direitos hereditários, a seção de direitos possessórios não. Pode ser feita a escritura pública ou não, depende da situação, depende do caso concreto, do caso prático. O que eu trago para você de importante também? Quando nós falamos aqui da seção de direitos possessórios, enunciado 492, que diz que a posse é um direito sui generis, totalmente autônomo. Professor Júlio, eu faço ou não faço inventário de imóvel irregular? Na minha opinião, eu defendo isso como doutrinador, professor que deu um parecer recente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, entendo que não, porque você fazer um inventário de um imóvel irregular, você não vai regularizar esse imóvel por si só, então compensa fazer os campeão. Posso fazer em nome de todos os herdeiros. Alguns herdeiros podem ter a posse direta, outros herdeiros podem ter a posse indireta. Eu defendo isso no meu livro, e é uma realidade, conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e também no Superior Tribunal de Justiça. Nós podemos fazer os campeão quando nós temos posse. A lei não fala qual posse, pode ser direta, pode ser indireta. Eu posso fazer uso capião quando eu tenho a posse indireta, quando eu alugo, eu empresto. Eu posso fazer uso capião quando eu tenho a posse alternada. Eu falo nesse livro, Direito Imobiliário de AZ, o que é a posse alternada? Eu tomo conta, eu provo